Venho falar para vocês que nós temos um Instagram chamado @pós-covid.cuidado, que está tendo informações muito interessantes a respeito do pós-covid. Eu e a doutora Ludmila estamos fomentando com informações. Quem quiser seguir a gente vai ser super bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do pós-covid, em especial focando na parte do esquecimento. A gente sabe que às vezes a gente vai sair de casa e às vezes fica pensando assim, nossa, será que eu tranquei a porta? Será que eu esqueci de colocar o lixo para fora? Ou onde esqueci minhas chaves? São queixas muito comuns. A maioria das vezes isso não repercute, de uma forma significativa na nossa vida. Então aí às vezes a gente não sabe se trancou a porta, a gente levanta, confere se a porta é trancada ou não, coisa simples. Só que algumas vezes isso gera um impacto realmente na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa começa a esquecer um fogo ligado, isso é algo grave. Gera risco para a pessoa e para os familiares, pessoas que estão próximas. E eu estou vendo muito pessoas saem do período de pós-covid, principalmente pacientes internados, e vêm para mim com essa queixa. Nossa, doutora, minha memória não tá boa, estou esquecendo muitas coisas. Eu trabalho como advogado e eu não tenho tanta ativação cerebral rápida, Eu tenho demorado para fazer as leituras, demorado para entender a dinâmica dos processos, demorado para coisa que em 5 minutos eu resolvia, já estou demorando muito para resolver. E isso tudo tem gerado impactos na minha vida. Aí esse momento é o momento que a gente tem que intervir. Pessoa que principalmente que utiliza da parte cognitiva, para trabalhar para sua fonte de renda, a gente tem que realmente tentar ajudar de toda a forma possível. Quando a gente vai trabalhar isso, principalmente na parte do idoso, a gente tem que entender se esse esquecimento é algo novo devido ao Covid ou se esse esquecimento já vinha passado, subclínico, que às vezes o idoso ele já vinha com essa parte de esquecimento, mas não era observado por ele, nem pelos familiares, e piorou por conta do Covid. Na consulta geriátrica, a gente consegue avaliar isso de forma precisa com alguns testes. O teste de triagem que nós fazemos é o IVCF. A gente consegue avaliar de uma forma bem ampla se existe um problema de memória e esse problema de memória está comprometendo a vida desse idoso. Outra coisa que a gente avalia, se tiver realmente um problema cognitivo nessa parte de memória, principalmente memórias de eventos recentes, que é o que mais comum acontece, memória de trabalho que a gente fala, a gente começa a tentar avaliar melhor essa parte de memória. A gente avalia com alguns testes, principalmente o Mini-Mental, que a gente consegue avaliar todos os domínios, atenção, linguagem, consegue avaliar a questão do cálculo, de registro. A gente avalia alguns componentes de registro do paciente. Então, por exemplo, quando a gente pede o paciente para repetir gelo, leão e planta, o paciente repete. Depois de 5 minutos, a gente tenta fazer com que esse paciente relembre essas palavras. Isso tudo é uma forma da gente ver se a memória do paciente está realmente funcionante ou não. Outro teste que a gente tem chama lista de palavras do Serage. A gente vai ter uma lista de 10 palavras, vai falar, pedir para o paciente repetir. E nessas palavras, depois a gente vai pedir para o paciente quais daquelas que a gente falou, se ele consegue se lembrar. Isso tudo são recursos para a gente ver se realmente a memória do paciente está comprometida. Então, na consulta que a gente faz do pós-Covid, a gente avaliando esses domínios da memória, porque a memória não é algo simples, não é só o esquecimento, mas esquecimento em qual subdomínio. Então, a gente consegue avaliar pós-Covid, e tem que pensar também no déficit de oligoelementos, tem que pensar também na inflamação, principalmente inflamação do sistema nervoso. Tem que pensar em questão a nível celular também, ativação de células de defesa, principalmente ativação mastocitária. E isso tudo a gente consegue, de alguma forma, tentar reverter. Mas o mais importante, é a questão da gente fazer os testes. Principalmente esses testes diagnósticos, o Mini-Mental, a lista de palavras do Serage, que são recursos que nós podemos utilizar para tentar ver se a memória do paciente está funcionante ou não, e principalmente avaliar se está piorando ou realmente foi esse evento marcante no Covid que tem contribuído para que esse paciente tenha perdido a memória.